Caros alunos, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês a modelagem de uma treliça, de uma estrutura treliçada de um galpão. O projeto que a gente vai usar para fazer essa modelagem é esse que eu estou apresentando. Então, eu tenho uma treliça aqui na parte superior. Está representada só a metade esquerda com as barras. Os dois pilares são pilares de aço engastados na base. Essa treliça tem 7 módulos, ou seja, ela está aplicada em vários módulos aqui, espaçados de 6 metros entre um e outro. E tem também aqui à direita um esquema de contraventamento que vocês vão ver na disciplina de metálica depois. Para modelar isso daqui, eu tenho que fazer algumas considerações e simplificações. Para começar, eu preciso de seções iniciais para essas barras. Então, o que eu vou usar aqui? O banzo superior e inferior, ou seja, essa barra aqui da parte de cima e essa barra aqui da parte de baixo, vão ser perfil C 200 por 50 por 50. O que quer dizer isso? Eu tenho um perfil C que tem 200 aqui, 50, 50 e a espessura de toda a chapa é de 2 milímetros. As diagonais e montantes serão perfis dupla cantoneira. O que quer dizer dupla cantoneira? Seria uma cantoneira de um lado e uma cantoneira do outro que vão encaixar dentro do perfil C, que é o banzo de cima e de baixo. E elas têm 50, 50 e 2 milímetros de espessura de chapa. O pilar ele é uma seção retangular vazada de 300 por 200. Aqui ele está representado como 2C, com nome, porque geralmente ele pode ser feito com dois perfis C soldados de frente um para o outro, que forma o retângulo, né? 200 por 300 e a espessura de chapa de mesa e alma de 3 milímetros. A terça, o que seria a terça? A terça é esse elemento que passa aqui, ó, pegando o suporte da telha e pegando a carga da telha e transferindo para a treliça. Ele também é um perfil C, a nomenclatura é a mesma, só que agora é um C de 150 de altura e 50 de base e uma chapa um pouco mais grossa de 2,25. E o contraventamento a gente não vai modelar, mas um chute inicial seria uma barra de 5/8 de polegada. Tudo isso vai ser feito com aço ASTM A36, e no programa a gente já tem esse aço especificado, então basta buscar a especificação normativa dele no programa que a gente já terá todas as propriedades. Essa estrutura tem algumas características, né, que estão aqui não muito detalhadas, né? Então ele é um galpão industrial, tem um vão externo de 20 metros, pé direito de 6, que é a altura ali do pilar. Ele é coberto com telha galvanizada e o fechamento lateral, ou seja, ele tem uma parte de alvenaria na lateral e o restante é fechado em telha de aço até a cobertura. Esse é o fechamento lateral. Ele tem algumas aberturas aqui que são usadas na determinação das ações de vento. Essa treliça terá que ser um pouco simplificada. Aqui está o esquema do projeto dela, tá? E vocês já veem em vermelho que eu fiz algumas simplificações. O pilar, por exemplo, ele tem 300 de altura. Eu vou representar ele pela linha média, que está pontilhada aqui. Por conta disso, esse nó aqui da treliça, eu tive que mover ele lá para dentro do pilar. É uma pequena simplificação, mas não vai acarretar nenhum grande erro. E a mesma coisa aqui no banzo de baixo. Esse espaço aqui que tinha 344 mais 499 mais a metade da largura do pilar, agora da distância do eixo do pilar até o nó, vai dar 995 milímetros. Outra simplificação feita está aqui, ó, nessa cota, que na realidade é por conta dessa terça aqui em cima, que está um pouco afastada da cumieira da estrutura. Então, eu estou assumindo que ela está bem no ponto da cumieira, por isso que aqui ficou com 1720, que é a soma desses dois números. E a mesma coisa aqui, gente. Essa terça está fora do nó da treliça, mas eu vou assumir que ela está aplicada aqui no nó mesmo, tá? Na hora de lançar as cargas. As dimensões em vermelho são as que eu vou usar para discretizar a estrutura. Então, de eixo a eixo, eu tenho dois vãos de 9,850 milímetros. E aqui eu tenho meus espaçamentos. Eu vou desenhar a metade esquerda, depois eu vou espelhar para fazer a metade direita.
Eu não vou representar essa parte aqui do pilar que sai para cima, tá? Para mim isso daí é carga. O que nós teremos de carregamento? Então, primeiro, aqui tem um esquema da estrutura fornecido pelo professor de metálica. Então, aqui, ó, a treliça vai ser bem engastada. Ele está colocando todas as barras rotuladas nos nós, com exceção do pilar. Estão vendo aqui? O pilar passa reto, tá? O pilar não tem rótula. Ele vai de baixo até em cima sem rótula. Eu não vou modelar assim. Eu vou modelar o banzo como uma barra rotulada aqui. O pilar vai passar aqui. Eu vou ter o banzo de baixo saindo aqui. E as barras vão estar rotuladas internamente, ou seja, não tem rótula nessas regiões dos banzos. Os banzos são barras contínuas e o pilar é uma barra contínua. Isso vai fazer com que apareça algum momento fletor nessa barra e nessa barra, mas esse momento fletor, vocês já vão ver, vai ser bem pequeno. Então, isso aqui ainda vai ser uma treliça trabalhando essencialmente a força normal. Não estaria errado colocar rótula em tudo, desde que vocês não coloquem rótula seccionando aqui o pilar. Se vocês lembrarem lá da aula de treliça que eu dei para vocês, tem várias formas de modelar essa treliça sem grandes problemas. Esse esquema também tem uns nós de travamento lateral. Isso é porque eu posso ter barras comprimidas e eu preciso contraventá-las, tá? Então, no projeto vão ser previstos pontos de contraventamento que aqui, lá na disciplina de metálica, o professor explica como vocês vão travar essas barras aí com calma. Então, de carregamento, o que eu tenho aqui? O peso próprio vai ser gerado pelo software. Nada demais. Só que é só o peso próprio daquilo que eu desenhar. Terças e contraventamentos, quando a gente faz um modelo 2D, elas não estão modeladas. Então, a gente acrescenta uma carga, uma estimativa, que é esse 0,07 kN por metro quadrado em planta. No modelo que eu vou fazer, eu vou acabar desenhando a terça. Então, eu vou estar superdimensionando um pouco, porque eu não vou descontar o peso da terça, que vai ser considerado automaticamente, desse 0,07. Então, tenham isso em mente. A telha metálica também tem um peso por metro quadrado, 0,05. Vou aplicar na parte superior. O fechamento lateral. O que é o fechamento lateral? Aquelas duas telhas colocadas nos pilares, tá? Que faz o fechamento das laterais. Ela pesa 0,15 kN por metro quadrado. Aqui um cuidado, tá? Telha metálica, terça, é metro quadrado em planta do projeto. Não leva em consideração a inclinação do telhado. Aqui, no fechamento lateral, é o metro quadrado da telha, que ela vai ser colocada no pilar na vertical. Eu não posso fazer lançamento em planta aqui. De ação variável, eu tenho uma sobrecarga. Sobrecarga é aquela carga variável da norma, tá? Então, vai ser 0,25 kN por metro quadrado, também em planta. E o vento vem da norma de vento. Eu já tenho o esquema levantado aqui embaixo, para vocês verem. Tem 4 direções de vento aqui, né? Então, representado aqui com a escrita em preto, tá as unidades já em kN por metro para ser aplicado no pórtico. Eu voltei esses valores de carga para carga por metro quadrado, ou seja, pressão de vento por metro quadrado. Por isso que vocês estão vendo aí esses vetores e essas anotações em vermelho. Então, esse 2,16 kN por metro já leva em consideração 6 metros de distância de um pórtico no outro. Se eu transformar isso para metro quadrado, dá 0,36 kN por metro quadrado. Se você pegar esse valor e multiplicar pela largura de influência de 6 metros, você volta nesse aqui. E a mesma coisa vale para todos os outros. Então, tenho dois ventos a 0 grau, que seria o vento soprando de frente e de trás, gerando sucção de 0,36 ou sucção de 0,57. É óbvio que eu não vou usar a menor delas, né? Vou fazer direto a maior sucção, já que as duas ações são iguais, só mudam a intensidade. Então, eu vou ter só um vento a 0 grau na modelagem. A 90 graus seria o vento soprando lateralmente, aqui considerando o vento nessas direções aqui, ó. Tá certo que ele poderia soprar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas como a nossa estrutura é simétrica, isso não faz diferença. Então, isso gera pressões e sucções diferentes em cada elemento aqui do nosso pórtico. E eu vou ter que lançar isso aqui elemento por elemento. E como eu tenho bastante ação variável, ou seja, eu tenho a sobrecarga mais 3 ventos, eu preciso
definir as combinações de ações com calma. Então, eu tenho uma combinação que leva em conta peso próprio e sobrecarga. E nesse peso próprio aqui, lembra, gente, eu tenho o automático, eu tenho o peso da telha, da terça e contraventamento, está listado ali, e o peso do fechamento lateral, tá? Tudo isso é peso próprio. Eles estão divididos ali nas cargas, eu vou lançar separadamente, cada um em um grupo de carga diferente, mas tudo isso somado é o peso próprio. E a ação variável que eu tenho aqui para a primeira combinação, que é a solicitação de dimensionamento 1, é só a sobrecarga, multiplicada por um coeficiente de majoração de 1,5. Como o vento ele é uma ação favorável, né? Peso próprio é uma ação favorável ao vento, ou seja, o peso próprio tenta segurar a estrutura no chão, enquanto este vento de sucção, que todos os nossos casos são sucção, tentam arrancar a estrutura do chão, o peso próprio não vai majorado, por isso que aqui ele está com coeficiente 1. E o vento leva o coeficiente de 1,4. Então, eu tenho uma combinação para o vento a 0, uma para o vento a 90 graus 1 e uma para o vento a 90 graus 2. Como eu vou ter 4 combinações de estado limite último, ou seja, tudo isso daqui está no estado limite último, eu vou fazer uma envoltória que vai comparar as 4 e me dar o valor máximo e o mínimo de cada barra diretamente. Assim vai facilitar para a gente achar os esforços de dimensionamento. Então, vou criar uma envoltória no programa que vai comparar essas 4 combinações juntas e já me dizer, ó, o maior valor de tração nessa barra é tanto e o maior valor de compressão é tanto. Como é que eu vou carregar essa estrutura? Bem, aqui tem uma questão de modelagem. Por exemplo, se eu modelar só a treliça, um esqueminha aproximado aqui, eu preciso de cargas concentradas nos nós. Como é que eu calculo essa carga concentrada? Essa carga concentrada aqui, ela é a reação de apoio da minha terça, que é a barra que conecta um pórtico no outro e recebe a carga da telha. E a terça tem uma carga distribuída. A gente assume ela como birrotulada, por conta das emendas que a gente pode ter que fazer ali dentro. E essa terça nada mais está pegando do que a carga que está sendo aplicada sobre a telha. Então, a largura de influência da terça me dá a carga da terça e a reação da terça me dá a carga do nó da treliça. Eu posso fazer essas contas manualmente sem nenhum problema, são contas bem simples de fazer, de área de influência, e chegar nas cargas nodais para fazer um modelo 2D da minha treliça. Eu vou adotar uma abordagem diferente, porque isso aqui vocês podem fazer no FTool. Para ganhar um pouco de tempo na modelagem, eu vou modelar 3 pórticos, incluindo a terça, e vou usar um elemento de área para representar a telha. O que isso vai fazer? Ao modelar 3 pórticos, eu vou colocar as terças como barras birrotuladas. E sobre as terças, eu vou colocar um elemento de área aqui. Não só aqui, como também aqui entre os pilares, para fazer o fechamento lateral. Esse elemento de área, ele é do tipo shell e tem seção none. Ou seja, ele não entra no cálculo. Sem seção transversal, ele não entra. Eu vou orientar o eixo local dele de tal forma que quando eu aplicar a carga na opção Load ou Uniform to Frame, ele vai carregar as terças, quando eu tiver esse elemento de área representando a telha de cobertura, e vai carregar os pilares quando eu estiver representando o fechamento lateral. Assim, a terça estando carregada, a reação de apoio da terça vai de forma automática para o pórtico, ou seja, para a treliça do pórtico. E como eu estou modelando 3 elementos, esse pórtico do meio ele representa todos os pórticos centrais da minha estrutura. E o primeiro e o último, o primeiro e o último. Então, esse aqui é o caso geral, tá? Esse do meio.
Eu não vou fazer todos os módulos, porque são muitos, e não vai mudar o nosso resultado. Eu só estou fazendo isso para poder colocar a área de influência da carga aqui de forma que ele gere as cargas concentradas da minha estrutura. É um modelo maior, mas do ponto de vista de levantamento de cargas, ele é mais simples. Então, vamos começar a trabalhar em cima disso. Vou aqui para o meu programa. Então, vamos aqui para a modelagem no programa. Primeiro, inicialmente, eu vou deixar a unidade em kN/metro. Vou vir aqui em arquivo novo. Vou trocar para kN/milímetro, porque quando eu for desenhar o grid, todas as unidades no projeto já estão em milímetro. Então, temporariamente, eu vou usar isso em milímetro. Então, vamos lá, grid on. Eu tenho aqui 8 linhas de grid em X. Direção de Y é perpendicular à tela, então eu preciso de 3 para fazer os 3 pórticos. E Z, que seria o vertical, preciso de mais 4. Não vou mexer no espaçamento. E aqui na primeira posição do grid, o que eu vou fazer? Se eu não fizer nada, quando eu representar a minha tesoura, o eixo X vai estar aqui e o eixo Z vai estar aqui, bem no cantinho. Seria interessante aproveitar a simetria e colocar os dois aqui no meio. Então, como que eu movo não é o eixo XZ, mas sim a figura, eu vou empurrar a figura para a esquerda aqui, na direção de X, o equivalente da largura dela, que é 9.850 milímetros. Como ela vai para a esquerda, eu vou colocar isso como negativo. Então, menos 9.850 milímetros aqui. Agora eu vou editar a posição desses grids. Então, clicar com direito, editar grid, modificar, trocar aqui para espaçamento. E vamos colocar os espaçamentos aqui de acordo com o que está anotado em vermelho no projeto. Ou seja, da esquerda para a direita em X eu tenho 995, 843, 1573, 1573, 1573, 1573 novamente e o último é 1720. Vou voltar rapidamente para ordenadas para ver aqui ó, que eu tenho 9.850 no total. Aqui. Volta para espaçamento. Na direção Y, eu já tenho dois espaçamentos de 6 metros, que é a distância de um pórtico no outro. Isso já está correto. E na direção de Z, lembrando que o eixo Z aponta de baixo para cima, então peguem os valores de baixo para cima. Eu tenho 6.000, são 6 metros de altura do pilar, mais 700, que é a distância de onde se conecta o banzo inferior e onde se conecta o banzo superior no pilar. E depois 1.800, que é a distância que falta até chegar na cumieira da edificação. Então vamos dar OK. OK. Dá para ver aqui que o eixo XY ficou no local correto. Eu vou trocar essa vista 2D para o plano XZ, que é onde a gente vai desenhar a tesoura. Então, eu estou vendo a metade esquerda do grid, ou seja, onde eu vou colocar só a metade da estrutura. E aqui, no 3D, eu tenho uma visão tridimensional dessa metade do grid. Então, inicialmente, eu vou posicionar o plano XZ aqui, ó, aqui para a cota y igual a 0, ou seja, no primeiro plano. E vamos começar a definir as propriedades dos elementos que vêm aqui. Então, menu definição, primeira definição, material. Como é um aço normalizado, eu vou pegar aqui, adicionar novo material rapidamente. Esse primeiro botão. E aqui em Steel, eu vou pegar o ASTM A36, que já é o aço que está sendo usado nessa estrutura. Vou dar OK, ó, ele aparece aqui dentro, A36. Vou dar OK de novo, o material está definido. Agora, definir seções, seção de barra, frame sections. Lembrando que eu tenho várias seções aqui, né? Então, eu não vou importar elas porque eu não tenho nenhum catálogo no SAP com exatamente as seções que eu preciso. Eu vou adicionar elas aqui manualmente, segundo botão. Então, olhando lá no projeto, a nossa primeira seção é uma seção usada em aço, tipo C, que é o C-Channel. Eu vou dar o nome que está lá, ou seja, um perfil C de 200 por 50 por 2 por 2. Ele é feito do ASTM A36
E aqui são as propriedades. Então, a primeira informação que ele chama aqui de T3 é a altura, são 200 milímetros. Cuidado aqui, gente, olha aqui embaixo a unidade, tá? Para a gente não fazer confusão, estou entrando em milímetro. O T2 que ele coloca seria a largura das mesas, que seria 50 milímetros cada uma. E agora ele pergunta a espessura da mesa e a espessura da alma, que no nosso caso são 2 milímetros e 2 milímetros. São iguais, já que é uma chapa, né, dobrada. Então, a primeira seção está feita. Ok. Vamos adicionar mais uma. A segunda que eu tenho é o perfil dupla cantoneira. Aqui em Steel, então, aqui tem a opção Double Angle, que seria dupla cantoneira. Então, vou dar o nome dela 2L, que indica que são duas cantoneiras. 50 por 50 por 2 por 2, o nome que está lá no projeto. Também feito do A36. A altura, ó, olha a figura aqui do lado. 50. Agora, o comprimento pode ser um pouquinho complicado, porque essa distância aqui é o comprimento, mas tem que descontar esse espaçamento aqui no meio. Como geralmente a gente encaixa essas duas cantoneiras dentro do perfil C que vai fazer o banzo, o perfil C tinha 200, então eu vou colocar 200 aqui. Mas como cada cantoneira vai ter que ter 50, esse espaço vazio aqui no meio vai ter que ter 100. Assim, cada uma fica com 50 e fica correto. Então, cuidado na hora de entrar essas propriedades, tá, gente? Aqui eu vou pôr 200, que é o total das duas, tá? E aqui ele pergunta, ó, o espaçamento entre elas, eu vou pôr 100. Opa, desculpa. Back to back distance está aqui embaixo, que é o espaçamento entre elas, eu vou pôr 100. E aqui vocês veem que as duas já ficam com tamanho de 50 por 50. O TF e o TW são as espessuras, que seria 2 e 2 milímetros da chapa. Então, está aqui o nosso perfil duas cantoneiras. Então, vocês conseguem enxergar que ele tem 200 aqui, ó, e a distância aqui é 100, sobrando 50 para cada lado ali, e monta a estrutura. O próximo perfil que eu preciso é o da terça. Vamos adicionar aqui, que também é um perfil C. 150 por 50 por 2,25 por 2,25. Então, aqui não tem segredo, 150 de altura, 50, 2,25 de espessura e 2,25 de espessura, lembrando de trocar aqui para o A36 como aço. Só conferir se a cantoneira eu coloquei o aço, tá certo? A próxima seção que eu preciso agora é o pilar. Então, vamos adicionar mais uma. O pilar, a seção 2C aqui, ela coloca o pilar na posição errada. Eu tenho que pegar essa tube mesmo. Mas eu vou chamar ela de 2C, que são 2C soldados de frente. Cada C ficaria, nesse caso, com 300 de altura por 100. E vou usar a chapa de 3 milímetros aqui. Feito a do A36. E aqui eu vou colocar o tamanho do retângulo. Então, a altura são 300. A base são 200, que são os dois perfis Cs. A espessura da mesa e da alma são 3 e 3 milímetros. Aqui o nosso pilar representado. Não vou usar o contraventamento, então não vou colocar uma seção de contraventamento agora, tá? Então vou dar OK, ó, as seções já estão criadas. Vamos aproveitar aqui o menu de definição para colocar outras informações. Os grupos de carga. Então, tinha uma divisão bem grande de cargas nesse projeto. Então, o DED vai ser o peso próprio automático, não vou mexer nele. Eu preciso de um para colocar o que está chamado ali de terças e contraventamento. Vou tirar o multiplicador do peso próprio e colocar na lista. Então, nesse grupo, tudo que for peso de terça e contraventamento é o que eu vou lançar aqui. Tinha um outro que era o peso da telha. Também vai para a lista sem o multiplicador do peso próprio. Tinha o fechamento lateral. Temos a sobrecarga. Não gosto desse termo de sobrecarga, que seria só a carga variável referente ao uso, né, do telhado. E depois eu tenho 3 ventos. Tenho o vento
0. Lembrando que dos dois ventos zero eu só vou usar um, que é o que tem maior carga, então só vou chamar de vento zero. Depois eu tenho o vento 90, que eu vou dar o índice 1, que é o primeiro vento a 90 graus. E depois eu tenho um outro vento a 90, índice 2, que é o segundo vento a 90 graus. E aqui estão todos os grupos de carga. Lembrando, dead, terça, peso telha, fechamento lateral, somados são o peso próprio da nossa estrutura. E cargas variáveis nós temos a sobrecarga, o vento a 0, vento 91 e vento 92. Tudo isso aqui vai ser agrupado naquelas combinações de ações. Então, ok. Vamos continuar aqui no mesmo menu de definição para colocar o restante das informações. Só aguardar o SAP salvar. Aqui, ó. Vamos definir agora as combinações, Load Combinations. Eu vou dar o mesmo nome que está ali no projeto. Então, a primeira combinação era SD1, solicitação de dimensionamento 1, tipo soma linear. Ela tinha 1,25 vezes o peso próprio. O peso próprio é o dead, fechamento lateral, a telha e as terças de contraventamento. Vamos ver se não passou nenhuma aqui. Ó. Então, dead, fechamento lateral, telha, terça e contraventamento. E a isso se somava 1,5 da sobrecarga, que é a carga variável. Então, essa é a minha combinação de estado limite último, SD1. Ok. Vou adicionar mais uma agora, que é a SD2. A SD2 não majorava o peso próprio, então o fator de escala 1 vezes o dead, fechamento lateral, peso telha e terça e contraventamento. Tudo isso daqui é o peso próprio. E aí, mais 1,4 vezes o vento a 0 grau, que era o primeiro dos ventos. Ok. Como as outras duas combinações são parecidas com a SD2, eu vou criar uma cópia dela, ó, a DDCOP. Chamar SD3. E a única diferença é que aqui no lugar do vento a 0 era o vento a 91. Vou dar para modificar. Ó. O restante é tudo igual. Ok. E vou tirar mais uma cópia desse aqui agora para fazer a SD4. No lugar do vento 91, eu vou trocar pelo vento 92. Modificar. Ok. Então, estão aqui as 4 combinações de estado limite último básicas. Como eu vou querer ver os esforços máximos e mínimos para todas as combinações, eu vou deixar pronto uma envoltória de esforços. Então, a gente adiciona do mesmo jeito. Adicionar uma nova combinação. Eu vou chamar ela de envoltória. E aqui no lugar de linear ADD, que seria a soma linear dos resultados, eu vou selecionar envelope, que é envoltória. E essa envoltória vai comparar as 4 combinações de estado limite último. Então, com o fator de escala 1, para não mexer nos resultados, eu vou colocar as 4 SDs que a gente montou aí. Então, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para os resultados dessas 4 juntas e me desenhar barra por barra o máximo e o mínimo, comparando as 4. Então, ok. Ok. Deixa eu salvar esse arquivo, né? Está salvo. Então, tudo que tinha que fazer aqui no menu de definição está feito. A gente pode finalmente começar a desenhar essa estrutura. Então, vou pegar aqui o elemento de barra. Vou começar desenhando os banzos. Então, vou selecionar a seção C25022, que é a do banzo, e vou desenhar o banzo superior, Enter para ele soltar a linha, e o banzo inferior. Enter para ele soltar a linha. Tá, ESC para sair da função. Antes de eu seguir com o desenho, vou vir aqui no 3D e vou ligar o Extrude View. Qual que é a questão? Observem que as seções estão de lado, quando elas não deveriam estar nessa posição. Essa seção deveriam estar aqui. Ó. O banzo superior devia estar assim e o banzo inferior assim. Porque as diagonais vão soldadas por dentro. Então, eu vou girá-las.
Se eu não tivesse considerando a barra como contínua, ou seja, garantisse que não tivesse momento fletor, não faria diferença girar a seção ou não. Mas como eu estou desenhando ela contínua, pode ter algum momento fletor, é importante. Porque nessa posição, a inércia que ela está fazendo está em torno desse eixo. E ela é muito maior do que a inércia que ela deveria ter, que seria esse aqui. Então, a gente tem que corrigir isso. A correção é bastante simples quando a gente acabou de desenhar. Você clica com o direito na barra. E aqui onde está escrito Local Axis, dá um giro de 90 graus nela. Às vezes é mais 90, às vezes é menos 90. Vamos tentar aqui um menos 90 de cara. Dá um Update Display. Ó. Ele já girou corretamente, está certo. Ok. A de baixo é a mesma coisa. Clica com o direito, onde está Local Axis. Agora eu vou para o mais 90. Se ela girar para o sentido errado, não se preocupa. Volta de novo e coloca com o sinal trocado. Corretamente. E agora, se eu olhar, ó, as seções estão já na posição correta. Então, vamos voltar para o nosso 2D e continuar representando a nossa estrutura. Vou pegar a seção de barra, vou desenhar o pilar agora. O pilar está com a 2C 300 100 Vem daqui, contínua até lá em cima. Enter. ESC, vou vir para o 3D. Ele desenhou aqui, ó, agora atualizou o desenho. O que é importante que vocês verifiquem? Se a dimensão de 300 está na posição correta. Lembrando, aqui está o 300, que é a maior dimensão, e aqui está o 200. Se ela estiver invertida, ou a gente troca a base e a altura dela lá na seção transversal, ou nós giramos a seção. A seção C não tem a opção de trocar a base e a altura, porque não tem um modelo dela deitada, né? A gente é obrigado a girar o eixo local sempre. Vamos continuar agora com as diagonais e montantes. Vou voltar aqui para o 2D, selecionar o perfil dupla cantoneira, começar a desenhar as diagonais. Reparem que o mouse não é atraído para o cruzamento dessa linha vertical de grid com essa inclinada. Para fazer isso, vocês têm que vir aqui nessa barra da esquerda e marcar esse X aqui, ó. É o snap, né, que ativa essa atração, senão vocês não vão conseguir desenhar. Então vamos começar a colocar as diagonais, ó. De olho no projeto para não desenhar errado, né? E os montantes. Esse primeiro aqui não tem montante, então é aqui, aqui, aqui tem mais uma diagonal que vem só até aqui, último trecho de barra e um montante aqui no meio, bem na simetria. Se eu for olhar agora o 3D, olhem só, a representação não é muito boa, mas vocês veem as cantoneiras entrando dentro aqui, ó, do perfil. Isso não vai ser importante para o cálculo, porque no cálculo a ligação que as duas têm aqui é o que eu colocar no programa. Mas isso já dá uma ideia de como vai ser o aspecto construtivo disso, tá, gente? Agora que está representada a metade, eu vou colocar as rótulas. Então, lembrando, eu vou fazer os banzos contínuos, as diagonais e montantes eu vou rotular. Então, primeiro cuidado, ó, eu vou espelhar isso daqui. O banzo superior tem que ter uma rótula de cada lado. O banzo superior tem que ter uma rótula aqui e uma rótula aqui. Então, selecionei essa barra. Vou vir aqui em Assign, Frames, Releases e selecionar. Como eu não sei qual momento ela está atuando agora, porque eu girei a seção, eu vou liberar o momento 2 e o momento 3, no começo e no final da barra. Ó, Start e End. Só selecionar aqui, OK. Ele põe essa bolinha verde recuada, indicando que tem uma rótula aí. O banzo inferior, eu só vou colocar a rótula do lado de cá, tá? Porque ele vai emendar com a outra metade do banzo inferior e vai ter a rótula lá no outro pilar. Então, eu só quero ela na esquerda aqui. Isso aqui é uma barra contínua que vai de pilar a pilar. Como eu desenhei da esquerda para a direita, é o ponto inicial, tá, gente? Assign, Frames, Releases. Ó, deixa marcada só o Start aqui das rótulas. OK. Colocou só na esquerda. Já as diagonais e montantes, eu vou rotular todas dos dois lados. Então, selecionem todas. Não selecionem o pilar, gente, por favor. Assign, Frames, Releases. E vamos lá, rótula dos dois lados, OK.
Observe um detalhe interessante aqui. Ó. Esse nó tem uma barra que não está rotulado, que não é nenhum problema. Esse é a mesma coisa. Ó. O banzo inferior não está rotulado. Aqui, mesma coisa. A gente está vendo, parece que é rótula, mas lembra, essa rótula aqui, na verdade, está aqui. Ó. O banzo não está. Aqui, a mesma coisa. Ó, o pilar não está rotulado. Só existe um nó em que todos os pontos estão rotulados, que vai ser esse nó da cumieira aqui. Ó. Então, vamos ter em mente que isso pode trazer algum problema de análise depois para a gente. Mas, por enquanto, fica assim. Para que essas rótulas não desapareçam, gente, eu vou deixar aqui ligado no Display Options os releases das barras. Tá? Releases. Assim, elas vão ficar sempre à vista. E no 3D aqui, eu vou desligar o Extrude View. Temporariamente, não vou ligar as rótulas no 3D por enquanto, tá? Enquanto ela fica aí. Então, eu tenho meia treliça representada. Vamos fazer outra metade agora. Vou selecionar tudo, com exceção desse montante aqui no meio, porque eu não quero duplicar ele, né? E vou fazer um Mirror. Edit, Replicate, pega a aba aqui, Mirror. Como eu deixei o eixo XZ bem aqui no eixo de simetria, as propriedades do plano de espelhamento são as que estão aqui já, então não preciso nem mexer. Vou dar OK. Ó. Dá um zoom aqui para trás e a gente já tem a treliça completa. Agora eu preciso das outras duas, ou seja, lembra que eu vou desenhar 3, né? Então eu vou selecionar pelo 3D todo esse pórtico. Melhor, antes de fazer isso, vamos colocar os engastes aqui na base dos pilares. Vou selecionar os dois nós, Assign, Joint, Restrição, pegar o engaste e colocar. Agora sim, vou selecionar tudo e tirar duas cópias na direção do eixo Y. Então, editar, replicar, linear mesmo. Vou colocar um DY de 6. Olha a unidade aqui embaixo, está milímetro. Então, são 6.000. Número de cópias, 2. Pronto. Vou voltar essa unidade aqui, gente, para quilonewton metro, porque daqui a pouco isso vai me dar problema. Não tem problema trocar no meio, contanto de que sempre que a gente entra a unidade, esteja na unidade aqui do canto, tá? Então, antes de lançar carga, por exemplo, olha ali no cantinho para ver que unidade que você tem. Então, aqui agora eu tenho todas as 3 treliças. Ó. No 2D, a gente está na cota y igual a 0. Se eu mover aqui o ponto, eu vou para y igual a 6, tem outra tesoura. E se eu mover de novo, y igual a 12, tem outra tesoura. Então, até aqui está tudo certo. Vou desligar esse grid, que agora ele só está na metade, né? Ele vai atrapalhar. Então, View, Show Grid, e vou desligar também no 2D. Show Grid, pronto. Agora está limpo do grid. O que falta aqui? Faltam as terças. Cada nó desse conectado entre uma treliça e a outra. Então, pelo 3D, eu vou desenhar, pegar a barra aqui. Vou selecionar a seção da terça, que é o C150, 50, 2,25, 2,25. E para facilitar para mim, ó, aqui onde está Moment Release, se vocês pegarem o Pinned, ele já desenha uma barra com uma rótula no início e no final da barra. O que facilita para a gente, já que a terça é birrotulada. Então, ó, vou desenhar aqui agora, ó, tomando cuidado de desenhar 2 segmentos de barra e não só um atravessando tudo, porque tem uma rótula no começo e no final da barra. E eu quero que essa rótula esteja de pórtico em pórtico. Então, ó, desenho o primeiro trecho e depois desenho o segundo trecho. Vou Enter e vou desenhando todas as terças aqui. Ó. Se vocês esquecerem de pôr a rótula, não tem problema, é só aplicar ela depois. A da cumieira vai ser uma só, gente. Vou girar aqui com as setas do teclado o desenho para ficar mais fácil de desenhar o resto. Pronto. Vamos verificar agora as vinculações, né? Primeiro de tudo, vou ligar os releases das barras aqui no 3D e observem que as terças estão birrotuladas. Isso é muito bom. Está aqui. Se você quiser saber que rótula que foi liberada, clica com o direito nela e vocês vão ver a liberação aqui. Ó.
M2, M3 e torção no nó inicial, M2, M3 no nó final. Então tá certo pra gente. Toda terça vai ser uma barra bi-rotulada. E vamos ligar rapidamente o StudioView também, só para a gente conferir se as terças estão numa posição correta. Elas estão de pés, nenhum problema. Correto aqui, para ficar bem preciso, seria girar a terça na inclinação do telhado, girando o eixo local. Mas como eu não estou interessado em calcular elas, eu só preciso que ela transfira a carga para a tesoura, eu vou deixá-la do jeito que está mesmo, tá? Então deixa eu desligar o StudioView, que ele só vai pesar na memória do computador. E agora eu vou colocar os elementos de área que eu comentei para representar o telhado e os fechamentos laterais. Só que esse fechamento não entra no cálculo. Então eu vou pegar aqui o elemento de área, ó, ficou 4 nós. Vou selecionar a seção none, muito importante para que ela não tenha seção transversal. E vou desenhar elas aqui. Como isso aqui só vai servir para transferir carga, não tenho que me preocupar em fazer divisão de elementos. Eu posso desenhar um elemento de área imenso que cobre toda uma lateral. Então, por exemplo, aqui, ó, no fechamento lateral da esquerda, eu vou desenhar um elemento de área que pega os dois segmentos. Olha ali, já está desenhado. Aqui tem que tomar um cuidado. Vou ligar o eixo local das áreas. Quando eu for aplicar carga, eu vou aplicar carga no tipo uniform to frame, ou seja, ele vai descarregar a carga nas barras. Aonde eu quero descarregar? O eixo vermelho é o eixo 1. Então, se eu lançar carga aqui na opção uniform frame, ele vai lançar nos elementos perpendiculares ao eixo 1, ou seja, vai lançar nesse pilar, neste pilar e neste pilar. Em tudo que é barra perpendicular ao eixo 1, ele vai lançar, ou seja, as barras que estão à frente e atrás e no meio na mesma posição. É justamente o que eu quero para o fechamento lateral, já que não tem mais nenhum elemento para ele se apoiar aqui. Não vou apoiar ali nessa terça de cima, porque lembrem, eu desloquei a terça para o canto, ela não está ali realmente. Só que precisa descarregar nos pilares. Então, eu vou desenhar um elemento desse de área lá do outro lado, orientado do mesmo jeito. Vou virar aqui, ó. Vou desenhar o elemento de área desse lado de cá. Um outro cuidado que é bom vocês verem, ó, o eixo azul é o eixo 3. É o eixo 3. É interessante que vocês desenhem ele sempre apontando para o mesmo lado, ou seja, ou todos apontam para fora da estrutura ou todos apontam para dentro, porque eles vão ser úteis na hora de lançar carga de vento. Se você desenhou e ele apontou para o lado errado, ou você dá a volta no eixo 3, selecionando o elemento de área e vindo aqui no menu de Assign, ou você deleta o elemento de área e desenha ele de novo clicando no sentido contrário nos nós. Ou seja, se você desenhou horário, você pega e desenha anti-horário. E assim a gente garante que ele esteja apontando para fora. Ou todos para fora ou todos para dentro. Então os fechamentos laterais estão colocados. Vamos colocar agora a cobertura. Ajustando com a seta do teclado aqui uma vista para desenhar um dos lances. Ó. Seção none e vou desenhar pegando tudo. Ó. Aqui. Observem que o eixo local não estava na posição certa. O eixo 3 está saindo do plano, mas o eixo 1 está aqui. Eu não quero ele aqui. Porque ele estando nessa posição, ele vai descarregar nessa terça e nessa terça. Não é o que eu quero. Eu quero que quando eu aplique a carga no uniforme frame, ele descarregue nas terças, porque a telha está apoiada na terça. Então, eu preciso que ela descarregue nos elementos de terça. Eu vou girar em 90 graus o eixo local disso, clicando no elemento de área, clicando com o direito, vindo aqui em Local Axis e dando um giro de 90 graus. Agora sim, como o eixo vermelho, que é 1, está apontando para cá, ele vai descarregar nesses elementos aqui, ó, perpendiculares a ele, ou seja, ele vai descarregar em todas as terças que eu tenho aqui. É justo o que eu quero. A telha em cima está apoiada nas terças. Vou fazer a mesma coisa agora para o último, né? Vamos dar a volta aqui.
Mesma coisa, ó, o eixo 1 está na posição errada, eu vou girar. Pronto. Agora que ele aponta para cima, ele vai descarregar nas terças. Então está aqui a nossa vista 3D. Se a gente ligar aqui o Fill Objects, vocês também vão ver, ó, o lado vermelho é o lado de cima, então todo o lado de cima é onde o eixo 3 está saindo, e o lado de baixo desses elementos está aqui dentro, ó. É o lado que fica nesse roxinho. Se tiver alguma invertida, gente, é só clicar com direito na área, vir aqui em Assign, área, e você tem a opção aqui, reverter eixo local 3. Façam isso antes de começar a aplicar carga. Eu vou desligar esse Fill Objects, porque ele só vai me atrapalhar agora. E o modelo está discretizado. Agora eu preciso aplicar todo o carregamento que eu tenho nessa estrutura. E eu vou pela ordem que está lá no projeto, tá? Para não me perder. O carregamento eu vou lançar usando o 3D aqui, tá, gente? Vai ficar mais fácil. Então vamos começar aqui, ó. Peso próprio, gerado pelo software, está resolvido. Todo o peso próprio já está lançado aí automático. Terças e contraventamentos, 0,07 kN por metro quadrado em planta. Então, aonde que está o peso da terça? Eu vou lançar nesses dois elementos de área aqui da cobertura. Selecionar só esses dois aqui, que representam as telhas de cima. Assign, Area Loads, Uniform to Frame, gente. Não esqueçam disso. Esse elemento de área não tem seção transversal, ele não é a telha de verdade. Ele está aí só para transferir carga para os outros elementos de barra. Então, Uniform to Frame. Vou selecionar o grupo dele, que é terça e contraventamento. O valor da carga é 0,07 kN por metro quadrado. Ó, muito cuidado. Já cometi esse erro eu mesmo. Olha aqui embaixo, gente. E olha aqui, ó. Tem que estar kN em metros. Se tiver kN por milímetro quadrado, vocês já têm que refazer as contas aí. Então, o meu está certo, kN por metro quadrado. Como ela é em projeção, eu vou pegar aqui gravidade projetada, que é na projeção horizontal, direção global, gravidade projetada, e one way, ou seja, numa direção só, na direção do eixo 1, que é o eixo vermelho que a gente posicionou ali. Vou dar OK, ó. E só aparece 00007. O que ele fez aqui? Eu vou vir aqui para mostrar Display, Show Loads, Area Loads. Vou selecionar o terço e contraventamento e vou pegar aqui a opção dele mostrar a resultante do Uniform to Frame. Olha que legal, ele descarregou todo o carregamento que estava por metro quadrado nas terças. Então tem uma carga distribuída por terça. Essa terça vai pegar essa carga, vai ter reação de apoio e vai lançá-la nos pórticos treliçados. Legal, né? Então vou dar um F4 aqui para limpar a informação. Vamos para o próximo item de carga. Peso da telha. Então, a telha, eu vou selecionar os dois elementos de telha aqui, ó, dois elementos de área. Assign Area Loads, Uniform to Frame. Pego o grupo da telha, peso telha, e o valor do peso telha é 0,05 kN por metro quadrado. Direção global, gravidade projetada, one way. Ok? Mesma coisa, se a gente quiser verificar, é só pedir para ele mostrar. Ó. Display, Show Loads, área. Vem aqui no peso telha. Resultante, aí, ó, quanto que ele calculou de carga distribuída em kN por metro em cada uma das barras. Próximo item, fechamento lateral. Fechamento lateral é esse elemento de área aqui da esquerda e esse elemento de área aqui da direita, os dois fechamentos das laterais. Então, Assign, Area Loads, Uniform to Frame, pego o grupo fechamento lateral, e o peso dele é de 0,15 kN por metro quadrado. Cuidado, gente, aqui não é gravidade projetada, porque a projeção em área desse elemento vertical é zero na planta. Eu tenho que pegar só a direção da gravidade. Isso é metro quadrado de telha mesmo. Então, ok. Para a gente ver o que ele fez, ó, vamos lá mostrar. Display, Show Loads, área. Pega o fechamento lateral, resultante aqui, one way. E observem que ele desenhou um monte de setinha vertical. O que é isso? Isso é uma carga distribuída verticalmente no pilar. É uma força normal variável ao longo do comprimento do pilar, que é o peso desse fechamento lateral no pilar. Então está correto também, ele está aplicado no elemento certo. Próximo item, sobrecarga. Sobrecarga de novo, ó, sobre as duas telhas aqui em cima.
Assign, área loads, uniform to frame. Pego o grupo sobrecarga agora, o valor dela é 0,25 e ela volta a ser gravidade projetada, porque é 25 por metro quadrado de área em planta, não por metro quadrado de área inclinada ali no telhado. Vamos ver como é que ficou. Display, show loads, área, sobrecarga. Está descarregando o peso tudo nas terças. Legal, até aqui está tudo certo. Agora tem que começar a lançar o vento. Então, lembrando, eu tenho 3 ventos. O vento ele não é lançado na direção vertical da gravidade, ele é perpendicular ao plano. E para isso, a gente vai lançar ele na direção dos eixos locais desses elementos de área. Qual eixo local que sai que é perpendicular ao plano? É o eixo 3, que são esses eixos azul. Ó. Esse é o eixo 3. Então, quando for sucção, eu vou lançar a carga na direção do eixo local 3 positiva, porque está no mesmo sentido do meu eixo azul representado. Quando for pressão, eu vou lançar essa carga com um sinal negativo, tá? Então, atenção nisso daí para a gente não se perder. Vamos começar com o primeiro, que é o vento a zero. O vento a zero ele é igual nos 4 elementos de área, então posso selecionar os 4. Todos os 4 ao mesmo tempo. Vamos lá. Assign, área loads, uniform to frame. Eu continuo mandando essa carga para a barra. Vento zero. O valor da carga era de 0,577 kN por metro quadrado. E aqui eu vou trocar de eixo global para local e vou selecionar o 3, que é esse eixo azul que vocês estão vendo ali. Como eu lancei o valor positivo, ele está lançando essa pressão no mesmo sentido dos eixos azuis ali. Por isso que é importante desenhar todos no mesmo sentido, ou todos saindo do centro da edificação, ou todos entrando. Assim a gente padroniza sinal. Ok, está lançado. Vamos ver como é que ficou. Display, show loads, área. Vou pegar aqui o vento a zero. E observem que ele lançou as cargas nas terças e nos pilares, porque cada elemento está descarregando num diferente. E uma carga legal de ver do pilar é essa aqui, ó, 3,46. Se vocês olharem lá no projeto, é justamente o valor da carga em kN por metro que estava representado ali. Então, ele faz a mesma conversão que a gente faria na mão. Nas terças é um pouco mais complicado, porque ele está representando com uma força assim distribuída. As duas juntas dão uma resultante aqui perpendicular ao plano do telhado. Então, aparentemente está tudo correto, eu só tenho que repetir o procedimento para os outros 2 ventos. Então, F4 para limpar aqui. Vamos para o vento 91. O vento 91 tem um valor diferente em cada elemento de área que tem aí. Então, vamos começar aqui pela lateral esquerda, esse aqui. Aqui tem uma pressão de 0,72. Assign, área loads, uniform to frame. Vento 91. Como é pressão, sentido contrário do eixo 3, menos 0,72. Ok. Depois ele tem sucção nesse elemento de área aqui, 0,642, mais 0,642. Ele tem sucção no outro elemento de área aqui da cobertura, que é esse aqui, de 0,0717. Positivo também, já que é sucção. E mais uma sucção nesse elemento de área do fechamento do outro lado de 0,143. Vamos ver como é que ficou. Play, show loads, área, vento a 91. Ok. Então aqui ó, ele tem o 432, que está ali no projeto, em kN por metro. E do outro lado, está meio pequenininho de ver, eu teria que girar a imagem. Zero vírgula 86. Tá aqui. Então, estou verificando aí pelo menos alguns valores. Vamos dar um F4 e aplicar agora o último vento. O vento a 92.
Começando por essa área aqui, que também é uma pressão. Assign, área loads, uniform to frame. Troca para o vento 92 agora. Como é pressão negativo, ponto menos 0,505 kN por metro quadrado. Lembrando que eu estou lançando as cargas que estão em vermelho, tá, gente? Nesse lado da cobertura, sucção. Positivo, então, ponto 858. Esse outro segmento da cobertura também sucção de ponto 288. E no fechamento lateral lá do outro lado, também sucção de ponto 36. Vamos ver como é que ficou. Vou aguardar o programa salvar aqui, né? Pronto. Então vamos lá, vento 92, resultante. Então, ó, 303 desse lado, que é a única carga que eu consigo verificar por enquanto, né? Já que é a única que eu tenho calculado em kN por metro. Desse lado eu tenho 2,16, que também é uma que dá para verificar. Tenho calculado em kN por metro. Então, nesse ponto, todo o vento está aplicado, todas as cargas foram aplicadas. Então, resumindo, a vantagem de ter desenhado 3 pórticos assim é que eu consigo lançar todo o carregamento em kN por metro quadrado nas áreas e isso leva à aplicação das cargas concentradas corretas nas tesouras, tá? Nesse ponto aqui, o que falta? Agora falta tipo de análise, ou seja, menu de análises, opções de análise. Isso aqui é um pórtico espacial, então eu tenho que deixar todos os deslocamentos ligados. No entanto, como tem muita rótula aí, ele pode ter problemas em calcular algumas dessas rotações aqui em nós totalmente rotulados. Qual nó totalmente rotulado? O nó da cumieira, se vocês observarem, todos os nós estão rotulados nela. É um nó que provavelmente vai dar problema. Eu tenho que ver a solução do SAP e ver se eu concordo com ela antes de seguir e considerar os resultados corretos. Para ver essa mensagem de erro corretamente, aqui nas opções Solver Options, eu vou pegar o primeiro solver. Lembrando, os 3 chegam no mesmo resultado, só que o primeiro ele é mais lento, mas ele dá mais informações caso ele tenha algum problema. O último é o mais rápido, mas é o que menos informação vai te dar se houver algum problema. Então, vou pegar o primeiro. E vou mandar analisar. Só o modal aqui, que é frequência natural, que eu vou desligar. Vou colocar aqui para sempre mostrar o monitor de análise e calcular e aguardar aqui alguns momentos até o SAP fazer o cálculo. Um pouquinho de paciência. Pronto, fez o processamento. Vamos ver aqui, ó. Reparem que deu mensagem de erro. Ele tem uma mensagem de warning aqui, ó. E ele diz que tem 3 nós, ó, 3 joints. O joint 2, o 32 e o 62. Ele teve um probleminha na hora de calcular o DOF, que é o Degree of Freedom, que é o grau de liberdade, rotação Y. Rotação em torno desse eixo aqui, gente. Ele não conseguiu calcular a rotação nesses nós. Aqui ele dá as coordenadas, ó, 0, 0 e 8,500. Que nó é esse? Esse aqui, ó. O segundo nó, 0, 6.000 e 8,500. É esse aqui. E o terceiro nó, 0, 12.008,500, que é esse aqui. São aqueles nós que eu falei que estão todas as barras rotuladas nele. É natural que ele não consiga calcular a rotação nesses nós. Então, o que ele fez? Ele trocou a rigidez 0 que estava ali por 1 vezes 10 a menos 10. Como não faz diferença a rotação, eu posso aceitar isso aqui e seguir com os meus resultados, tá? Mas você tem que estar esperando esse tipo de problema e saber onde ele apareceu. Não, se começasse a aparecer mais nós aqui, eu me preocuparia. Tentaria corrigir esse problema. Então, tudo certo. A deformada não tem utilidade aqui para a gente, porque eu não tenho nenhuma combinação de estado limite de serviço, tá, gente? Então, não vou nem olhar. Aqui eu tenho 3 diagramas para cada pórtico. Vou ter momento em algumas barras, tenho cortante e tenho normal.
Só que, na realidade, o único que me interessa é esse do meio. Porque esse aqui representa todos os pórticos centralizados ali, com exceção do primeiro e o último. Então, para não ficar me preocupando com o primeiro e o último, que tem menos carga por ter menos área de influência, eu vou girar um pouquinho a seção aqui com o teclado, vou selecionar todas as terças e o pórtico primeiro, vou clicar com o direito e vou remover a seleção da vista. E vou fazer a mesma coisa com a segunda parte, vou ficar só com o do meio. Eles não sumiram, tá, gente? Eles continuam aqui. Só que eu só estou vendo o pórtico do meio, então eu vou ficar vendo aqui o pórtico central. Esse aqui é o pórtico da cota y igual a 6.000 milímetros. É o pórtico central, tá? O que eu quero ver nesse pórtico aqui? Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nas reações de apoio. Então, eu tenho reação, combinação SD1. Como é um engaste, tem momento fletor, força normal. Vou só clicar com o direito aqui. Então, tem uma força vertical de 44,54 kN. Eu tenho momento na direção do eixo Y, como esperado. Não tem momento na direção dos outros dois eixos. Eu não lancei carga nessas direções. E tem uma força horizontal em X ali também, de 5,79. Como esse carregamento é simétrico, ele é simétrico do outro lado. Na combinação SD2, a reação inverte. A força normal é de tração, ou seja, o vento que estava atuando ali está tentando arrancar essa estrutura do chão. Está puxando de 29,8 kN. E a gente vai observar um comportamento parecido na combinação SD3. Também está tentando arrancar a estrutura do chão. E na combinação SD4, que são os três ventos. As três direções de vento tentam arrancar essa estrutura do chão. Se eu olhar a envoltória, que em teoria vai comparar todas, para a reação de apoio, a envoltória não mostra máximo e mínimo, tá, gente? Então, reação de apoio vocês têm que olhar um por um. A envoltória ela é útil só para a barra mesmo. Vamos ver agora os esforços. Frames. Começando pelo momento 3,3. Vou começar olhando aqui para a envoltória diretamente. Depois vocês olham aí os outros casos. Então, o que eu tenho aqui? O pilar da esquerda e o pilar da direita tem uma área de azul que indica que há inversão de esforços. Cliquei com o direito aqui. Então, o momento varia. Chega a um limite de 56 kNm num trecho. E ele vai até menos 38 kNm em outro trecho. Então, preciso de uma seção transversal que suporte isso. Observem que não é igual ao momento do outro pilar. Outro pilar tem limites diferentes. Ele vai de 28 a menos 21. Como a estrutura é simétrica, pego mais carregado e dimensiona para ele, tá? Não vai fazer um dimensionamento diferente para o pilar da direita e da esquerda. Vamos ver o momento 2,2. É importante olhar o 2,2 porque eu girei eixos locais aqui. E estão vendo que tem diagrama de momentos no banzo superior e inferior. Isso ocorre porque eu não rotulei aqui as ligações com a treliça. É algo tradicional na construção. Então, vamos olhar aqui o de cima. O momento máximo dele varia de 0,04 kN a 0,11 kN. Então, eu vou deixar anotado esse momento máximo. 0,11 kN. É importante a gente ter isso. Aqui está no banzo superior, tá, gente? No banzo inferior, eu vou ter uma situação parecida, né? O momento máximo dele chega a 0,08, ou seja, menor que o banzo superior. Não vou me preocupar com ele. Vamos olhar outros diagramas agora. Diagrama de cortante. Obviamente, se tem momento, tem cortante. Então, deixo para vocês conferirem depois. E força axial da envoltória. Reparem que ele pintou tudo de azul. Cuidado na hora de ver força normal no 2D, tá, gente? Como a gente girou o eixo local, repara que, visto de frente, parece que não tem normal no banzo superior e no banzo inferior. Mas, visto em perspectiva, na verdade, o programa está desenhando na terceira direção. Então, isso é normal. Está tudo pintado de azul assim porque todas as barras têm inversão de esforços, de tração para compressão. Então, se eu olhar o pilar da esquerda, por exemplo,
ele varia de 49 kN de tração a 44 kN de compressão. Tem que dimensionar para esses dois extremos. Lembrando que compressão tem problema de flambagem para verificar. No banzo inferior, que ele está mostrando a barra inteira, isso varia de 61 de tração a menos 80 de compressão. Se tem compressão, pode ter flambagem. Se pode ter flambagem, preciso contraventar a uma distância de um ponto e outro para impedir que essa barra sofra essa instabilidade. No banzo superior também tem a inversão. Ó. Os máximos aqui estão de 101 a 75. Então, observem aqui, ó, o máximo que eu tenho mínimo que eu tenho é 75 de compressão. Por que eu estou colocando esses dois aqui? No banzo superior, eu peguei a menor normal e o momento máximo. Quando a gente tem uma seção C, que é o que tem ali, tá aqui, ó. Ela tem um centro de gravidade, por aqui. Eu poderia aplicar essa força normal diretamente sobre o centro de gravidade e essa barra teria apenas normal. Quando eu tenho um momento, eu posso fazer uma jogada aqui. Eu posso colocar uma distância E do centro de gravidade e aplicar a minha força normal. Assim, o momento fletor seria N vezes E. Por que eu estou mostrando isso? Para mim saber se um momento fletor é muito alto ou é muito pouco para uma barra, eu tenho que calcular essa excentricidade. Então, eu vou fazer a conta aqui, ó. Ponto 11 de momento dividido pela normal, que é 75. Ponto 2. Eu tenho uma excentricidade de 1,4 vezes 10 a menos 3, ou seja, o E aqui é de 1,4 milímetros. Se vocês lembrarem as dimensões dessa seção transversal, ela tinha quanto aqui? Ela tinha 50 milímetros de altura. Então, a excentricidade é extremamente pequena para essa seção transversal, o que faz com que o momento fletor seja desprezível para ela. O principal esforço de dimensionamento aqui é força normal. Então, essa é a verificação que vocês têm que fazer, porque se você usar a treliça de uma ponte, por exemplo, o momento pode parecer um número alto, mas com uma força normal imensa que ela vai ter, a excentricidade ainda assim vai ser pequena comparada à seção transversal. Então, eu comparei o máximo, então já deu para ver que o momento fletor não é determinante na treliça. Onde que vai ser importante? Só nos pilares. Não preciso do momento para dimensionar os pilares e as forças normais para dimensionar a treliça aqui. Então, é isso, gente. Outra curiosidade que dá para fazer, ó, vou clicar com o direito e mostrar tudo, para ver aqui os outros elementos. E vou ligar o diagrama de momento 3,3 aqui de novo, não envoltório. Eu vou pegar só o SD1, só para vocês verem. Reparem que o diagrama da terça, ó, vou clicar com o direito nela. Isso aqui é o diagrama dessa terça. A terça está recebendo a carga da telha e ela funciona como uma viga biapoiada com duas reações simétricas que estão sendo aplicadas na treliça como carga concentrada. Então, olha só o diagrama de momento e o diagrama de cortante. A terça não precisa de um modelo 3D desse para analisar. Bastaria você fazer uma viga biapoiada na mão. Por isso que eu nem me preocupei no começo em mostrar os resultados dela. Então é isso, gente. Espero que isso aqui possa ter ajudado vocês. E até mais.